Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar, são os objetivos aí do nosso grupo propósito. Vá lá na descrição, tem um link para você compartilhar e chamar pessoas para estarem conosco nessa jornada. Salmo de número 19 é um salmo que vai falar sobre a revelação de Deus, salmo de Davi, vai falar que Deus se revela de maneira natural e também de maneira especial. Na revelação natural, dá para conhecermos a Deus como Criador, todos podem conhecê-lo como Criador. Já a revelação especial é necessária, irmãos, uma obra do Espírito Santo para que o homem entenda o amor desse Deus que criou todas as coisas, as dirige, mas quer também se relacionar conosco, quer que o homem o conheça. Vamos lá. Na primeira parte, o salmista diz de uma maneira poética, ele diz assim: os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagens nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Lá nos confins do mundo, o sol tem uma tenda, no qual, como noivo que sai do aposento para encontrar a noiva, né, determinado, ele segue o seu percurso e nada foge ao seu calor. Ele vai, ele percorre todo o seu caminho, regozijando-se como um herói, um vencedor. Assim é a glória de Deus na sua criação. Meu irmão, o que o salmista está dizendo é que todas as coisas funcionam perfeitamente e revelam que existe um Criador. É fato, irmãos, que algumas pessoas negam a criação de Deus. Inclusive, seus filhos aprendem isso na escola como ciência, que a teoria da evolução é verdade. A chance, irmãos, da teoria da evolução, que diz, né, algumas das teses, é que o mundo foi gerado pelo evento denominado Big Bang, uma explosão que deu origem à matéria, que evoluiu para todos os outros seres. Deixa eu dizer para você, a chance de caos de gerar ordem é zero. Primeiro, porque matematicamente a gente pode dizer que é impossível não existir um Criador. Por quê? Porque vem a pergunta: se uma explosão gerou a matéria, quem gerou a explosão? Aí um dia eu estava discutindo com um rapaz, né, evolucionista, e ele me disse assim: olha, você não pode fazer essa pergunta. Se não existia matéria, quem causou a explosão? Porque a gente pode perguntar assim. Aí ele me perguntou e falou assim: então, tá bom, se nada pode vir do nada, de onde veio Deus? E aí eu dei a seguinte resposta: essa sua pergunta, ela não dá para ser entendida a partir da ótica humana, porque nós humanos sempre entendemos as coisas com início e fim, tudo começa e acaba. Agora, Deus não é não é o mesmo ser que eu e você. Deus é eterno. Então, o que é uma coisa eterna? É algo que não teve princípio nem fim. Como é que eu consigo entender isso? Eu não consigo entender. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé, e não por aquilo que eu entendo. O Deus que nós cremos, irmãos, jamais deixará ser provado pela ciência, porque o justo vive por fé. Eu creio em Deus, eu preciso crer, e crer é a certeza das coisas que eu não vejo. Então, meu irmão, mesmo que eu não veja, há evidências, porque Deus as deixou. Davi diz isso. Os céus proclamam a glória de Deus, uma noite discursa a outra, o sol segue o seu caminho, sai de uma tenda, nasce até se pôr. O próprio ciclo dos dias mostra a ordem de Deus. Acreditar, irmãos, que uma ordem pode vir do caos, é acreditar que se eu amarrar uma bomba numa porção de tintas, óleo, tintas para a tela, né, e deixar que exploda aleatoriamente, diante de uma tela em branco, vai sair um quadro da Mona Lisa. Qual que é a chance disso acontecer? É zero. Assim também, como tamanha ordem, perfeição, detalhes, variações, o nosso Criador, ele não é só, ele não só fez, mas ele é criativo, ele é detalhista, ele é perfeito. Ele criou lá no fundo do oceano corais maravilhosos que os homens jamais colocaram os olhos, e tudo isso ele fez para a sua glória. Ele faz o lírio do campo onde ninguém vê brotar e nascer, vicejar e florescer para a sua própria glória. Ele faz o João de Barro fazer a casinha dele onde ninguém vai colocar o olho. Para quê? Para a sua própria glória e louvor, porque o Criador é criativo e é caprichoso, e o homem não pode negar que existe um Criador. Sabendo que existe um Criador, o homem não deveria conhecê-lo de uma maneira mais íntima. Mas a verdade, irmãos, que só vai conhecer o Senhor de forma mais íntima aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Isso acontece por obra do Espírito Santo. O Salmo 19, para mim, ele tem um significado especial, irmãos, porque eu sofri com uma enfermidade há uns anos atrás, há cerca de 12 anos, 13 anos atrás. Eu tive um princípio de depressão. E depressão é uma doença da alma. E para mim fica mais evidenciado ainda que Deus existe, porque é Ele quem cura aquilo que o homem não consegue alcançar. Quem é que pode reparar a alma, consertar a alma do ser humano? É somente o seu Criador. E eu acredito muito, eu converso muito com as pessoas, eu acredito que tudo que Deus me permite passar, tantas vitórias, as experiências, as lutas, de alguma maneira tem que ser para que eu possa compartilhar. E graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de atender muitas pessoas, conversar com muitas pessoas
que enfrentam algum tipo de problema emocional, e eu posso afirmar para elas o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui já está falando de um outro tipo de revelação, não da natureza, mas uma revelação especial que vem por meio do conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, que é a Bíblia, aplicada pelo Espírito Santo, é a lei do Senhor. E aqui diz, a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Na época que eu descobri algo importante. Eu descobri que eu estava dando alimento às pessoas, mas eu mesmo estava deixando de me alimentar. Então eu parei um pouco e comecei a me alimentar pela palavra. E sabe o que aconteceu, irmãos? A palavra foi penetrando a minha vida, e a minha alma que estava quebrada se restaurou, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando nós damos lugar a Deus, nós vamos nos esquecendo dos nossos problemas, nós vamos esquecendo das nossas lutas, nós vamos esquecendo das nossas aflições, e a nossa alma é restaurada pelo Senhor. Creia nisso, meu irmão. Se você está passando por um momento disso, busque alimento, busque orientação, se alimente com a palavra, enche a sua vida de coisa boa. Se você está sofrendo, abre o seu coração. Tem gente que está sofrendo e vai ouvir lá aquelas músicas de tristeza. Meu irmão, para com isso. Vai colocar para dentro da sua mente coisa boa. Enche a sua cabeça de Bíblia, de oração, de louvor, de adoração, de serviço. Vai servir as pessoas. Você vai perceber, meu irmão, que a sua alma será restaurada e a cura brotará sem detença. Aqui diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É interessante que essa palavra em hebraico, o simples, significa porta aberta. No hebraico, o significado é porta aberta. Diz o seguinte, que o temor do Senhor dá sabedoria, fecha a porta do simples. Ou seja, a gente não precisa saber de tudo nesse mundo, a gente só precisa saber no que acreditar. Quando eu tenho testemunho de Deus, eu sei o que Deus está dizendo para mim, sobre o que eu sou, o que eu devo fazer, a porta está fechada, a brecha está fechada, o inimigo não vai entrar com sugestões, porque eu estou fechado com Deus, nos seus testemunhos, naquilo que Ele diz a meu respeito, e eu não aceito qualquer outra coisa. Os preceitos do Senhor são retos. O que são preceitos? São princípios invioláveis que devem conduzir a minha vida. Por exemplo, eu preciso acreditar que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que o amam. Eu preciso acreditar que o Senhor é bom e galardoador dos que o buscam. Eu preciso acreditar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esses preceitos, irmãos, devem estar presentes na nossa vida, porque diz aqui que eles são retos. E eles trazem o quê? A alegria ao coração. Agora, se você não viver os preceitos do Senhor e viver os preceitos dos homens, será que vai trazer alegria? Vamos ver os preceitos dos homens. Achado não é roubado, né? Vamos ver aqui mais um princípio que o ser humano vive. Toma lá da cá, né? Se uma pessoa bater, você tem que descontar. Não é assim? Então, esses princípios humanos, deixa eles de lado. Vivam os preceitos de Deus, porque são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, eu estou tentando viver a vontade de Deus. Ele é puro e ele ilumina os olhos. Ele vai fazer com que você olhe com pureza para as coisas. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, o que, em suma, Davi está dizendo é que a criação revela que existe um Deus, mas a palavra revela o amor desse Deus por nós e revela o que nós precisamos saber para vivermos e sermos bem-sucedidos. Meu irmão, o maior tesouro que você tem, a maior ferramenta que você tem em relação à sua salvação é a palavra de Deus, é a orientação da palavra de Deus. Não é à toa que Spurgeon dizia que se ele pudesse escolher algo para levar para uma ilha deserta, ele levaria a palavra de Deus e ela lhe seria suficiente, ele não precisava de mais nada senão da palavra de Deus. Davi chega a dizer o seguinte, que ela é tão preciosa que ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Ou seja, meu irmão, entre em conhecer o Senhor e ganhar neste mundo, escolha conhecer o Senhor, porque vale mais do que o ouro puro. É mais doce do que o mel e o destilado de favo. Você já comeu um favo de mel, meu irmão? Que delícia que é, que doce é. Ele está dizendo que viver a vontade de Deus é mais doce do que o mel. E é isso mesmo, meu irmão. Porque apesar das lutas, se você estiver tentando obedecer o Senhor está com você. E a sua vida, ainda que seja perseguição, luta, você vai experimentar um contentamento que dinheiro nenhum pode comprar, que médico nenhum pode te ajudar a alcançar, que nenhuma segurança desse mundo pode conceder. E é assim por eles, por essa palavra, que nós somos admoestados, como Davi diz. São por ela, Senhor, que o Senhor admoesta e em guardar a grande recompensa. Coisa boa, irmãos, é quando nós vivemos para a glória de Deus, chegamos no final do dia e colocamos a cabeça no travesseiro e ficamos contentes em saber que estamos procurando viver da maneira que nós deveríamos viver. Estamos dando a nossa vida a Jesus Cristo. Davi faz uma pergunta. Senhor, se não for pela tua palavra, nos orientando, essas palavras que são perfeitas, restauram a alma, que são claras, que são fiéis, que são retas, que alegram o coração, que iluminam os olhos, que permanecem para sempre. Se não for por elas, Senhor, quem é que pode discernir as próprias faltas?
Se não for a palavra de Deus, meu irmão, a nos admoestar, a nos corrigir, a nos confrontar, a nos dizer que estamos certos também quando estamos certos, quem é que pode discernir? Ninguém. A resposta é essa. Graças a Deus pela sua palavra. E Davi diz assim: Senhor, absolve-me daquelas que eu ainda não consegui perceber na sua palavra. Absolve-me das que me são ocultas. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. De vez em quando, eu estou lendo aí a Bíblia e estou encontrando coisas que eu preciso corrigir na minha vida. Apesar da minha caminhada já com o Senhor de muitos anos, apesar de estar sempre lendo a palavra de Deus, tendo contato, ensinando, de vez em quando a Bíblia vem me mostrar um erro que eu preciso corrigir. Então essa é a oração de Davi. Senhor, a tua palavra é que me dá discernimento. E daquilo que eu ainda não discerni, vai me perdoando. E me livra da soberba. Também da soberba, guarda o teu servo, ele pede. E ele pede para que isso aconteça. Por quê? Que ela não me domine, ele diz. Então ficarei livre de grande transgressão. Livra da soberba. Ou seja, quando a palavra de Deus vier te confrontar, meu irmão, não seja orgulhoso, não ache que você não precisa se corrigir. Seja corrigido pela palavra. Quem está falando com você é o Senhor. Tudo que a palavra de ordenar mudar, mude. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não brinque com Deus. Mude, meu irmão, mude, experimente o que é mais valioso que o ouro e o que é mais doce do que o mel. E tenha uma vida tranquila, de boa consciência diante do Senhor. E Davi faz no final um pedido. Ele diz: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa deve ser a minha oração e a sua também. Nós devemos, irmãos, agradecer a um Deus que é criador, provedor, que existe, que manifesta a sua glória a todos os homens, mas que de uma maneira mais particular escolheu revelar-se a você de modo especial. Você não só conhece o Deus Criador, você conhece em Jesus Cristo o Deus Salvador, que por te amar, condenou o seu pecado na carne em Jesus Cristo, e através deste sacrifício você tem a salvação. Através de tudo isso, meu irmão, você ainda tem a orientação de Deus para saber como conduzir a sua vida aqui na terra. Porque Deus, ele se alegra quando os seus filhos cumprem a sua vontade. Meu querido irmão, não seja soberbo, que o Senhor te livre da soberba de resistir à palavra de Deus. E que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração, também as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na presença do Senhor, que é a nossa rocha e o nosso Salvador. Grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.